Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Êxodo capítulo 20. Hoje, última exposição na lei do nosso Deus. Êxodo capítulo 20. Faremos a leitura dos versos 1 e 2 e também do verso de número 17. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos mais uma vez ao nosso Senhor. Nosso Deus, nós abrimos, Senhor, a Tua palavra na manhã do Teu santo dia, com o propósito, Pai, de ouvir a Tua voz. Peço-te, Senhor, que nesta ocasião o Senhor me use na proclamação da Tua palavra. Me use, Pai, de modo que eu proclame as Tuas verdades com intrepidez e com ousadia para o encorajamento e consolo do Teu povo, para a instrução e edificação daqueles que aqui estão, Senhor. Que eu proclame a Tua verdade somente, as Tuas doutrinas, Pai, verdadeiras, e não sabedoria dos homens, Pai. Dá-me vigor espiritual, Pai, na proclamação da Tua palavra. E também, Senhor, vigor físico, para que eu possa, ó Deus, ter forças para pregar, Pai. Você também com o Teu povo que aqui está. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja. Que todos eles estejam com os ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. Que nada, ó Pai, possa ser aqui uma razão para ficarmos distraídos. Que nada, ó Deus, tire a atenção do Teu povo. Ó Senhor, e que também a Tua palavra ela encontre guarida no coração daqueles que aqui estão. Que não seja, ó Pai, como a semente lançada no caminho e que foi comida, mas, ó Deus, que ela possa, então, frutificar no coração dos Teus filhos, possa redundar em prática na vida deles, Pai. Abençoa a Tua igreja, apesar das limitações do Teu servo. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós, então, chegamos à última exposição na lei do nosso Deus, a última exposição nos 10 mandamentos. E hoje faremos a segunda parte da pregação no 10º mandamento. Hoje nós ouviremos um aspecto positivo deste mandamento. No domingo passado nós ouvimos um pouco acerca do aspecto negativo deste mandamento. Como vocês sabem, e já falei aqui em outras ocasiões, todo mandamento do nosso Deus, ele sempre tem um aspecto positivo e negativo. Sempre tem aquilo que é proibido, bem como aquilo que é ordenado. Isso nos é ensinado através de um princípio hermenêutico muito importante para a interpretação dos mandamentos. Os nossos próprios catecismos nos ensinam. E é dito que quando algo é proibido, o contrário é ordenado. Ou quando algo é ordenado, o contrário então é proibido. Nós encontramos no mandamento explicitamente uma proibição. Não cobiçarás. Por implicação necessária, nós podemos deduzir, então, que é exigido de nós alguma coisa. A lei do nosso Deus, meus irmãos, ela exige de mim e de ti. E o nosso Senhor, Ele como o legislador perfeito, aquele que tem toda a autoridade para exigir daqueles que são seus, Ele então fala com o seu povo através da sua lei, e hoje Ele fala à igreja presbiteriana boas novas. Ele, através da sua palavra,
Ele então nos instruirá na sua verdade. Ouvimos na exposição passada que somos proibidos de cobiçar algo que pertence ao próximo. Ouvimos também que somos proibidos de vivermos descontentes com a condição que o Senhor nos concedeu para vivermos nesta vida. Então o Senhor vai dizer assim hoje: eu exijo de você exatamente o contrário daquilo que proibiu. Eu exijo de você, então, sobretudo neste mandamento, contentamento. Ele vai exigir daqueles que são seus contentamento. O nosso catecismo maior, na pergunta de número 147, nos diz o seguinte: quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Resposta: os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele tendam para todo o seu bem e o promovam. Nós observaremos, meus irmãos, a lei do nosso Senhor e a pregação desta manhã, tentando inverter um pouco daquilo que foi apresentado aqui no Catecismo Maior, ou invertendo a ordem. Nós observaremos primeiro que o mandamento do nosso Deus, ele exige de mim e de ti que nós tenhamos um coração de fato sincero e cheio de bondade, tendo em vista o bem daquele que é o nosso próximo. Vocês certamente se recordam que o mandamento ele proíbe que nós cobicemos o que é do próximo. E geralmente a cobiça ela envolve o interesse pelo que aquela outra pessoa tem, e em sua natureza existe a sincera, a verdadeira inclinação e entendimento de que aquela outra pessoa não deveria ter aquilo, mas que eu deveria possuir aquilo que ela tem. Que aquele bem que ela possui, que aquela promoção que ela recebeu na empresa que trabalha, que aquelas coisas tão boas que ela tem desfrutado não lhe são devidas, mas que devem ser minhas. Então o mandamento vai dizer: olha, você então deve não somente fugir de tais coisas, mas exigir o que você deseja o bem do seu irmão. Que você se alegre com tudo aquilo que seu irmão possui. Um texto que é utilizado é o texto de Romanos capítulo 12, verso de número 15. Romanos capítulo 12, verso de número 15. Texto muito conhecido de todos nós, onde o apóstolo Paulo escreve: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É sim, meus irmãos, um texto muito conhecido por todos nós. É um texto que certamente deve estar na cabeça de muitos, até fixado ou decorado. Mas parece que é um texto que, mesmo estando fixado, memorizado na cabeça de cada um de nós, parece que quanto à prática ou à disposição de viver segundo este mandamento e esta instrução, está longe demais. Enquanto as palavras do nosso Senhor estão tão perto de nós aqui, parece que a prática e um viver condizente com aquilo que é exigido aqui nesta instrução do apóstolo Paulo está distante, assim como o Oriente dista do Ocidente. Mas a verdade é que ele exige de nós aqui sim, que nos alegremos. Ele não está sugerindo, não. Ele está dizendo que é isso que nós devemos experimentar de fato. É isso que nós devemos experimentar no nosso coração e que deve redundar, sim, obviamente, em prática na nossa vida. Mas nós sabemos, meus irmãos, o homem, ele é naturalmente inclinado a ficar aborrecido com a prosperidade do próximo. Inclusive nós, muitos de nós crentes, olhamos para aquele nosso irmão que prospera em alguma medida e ao invés de transbordar alegria no nosso coração, o que surge muitas vezes é cobiça, inveja e aborrecimento. É como se desejássemos, meus irmãos, que aquela outra pessoa sempre se dê mal. Você pensa assim: não, mas eu não desejo sempre o mal dele. Mas quando você não deseja o bem dessa pessoa, é exatamente isso que você está fazendo. Ou nós pensamos que aquilo que o outro possui deveria ser meu, como falei anteriormente.
Nós realmente, meus irmãos, somos muito inclinados a acreditar que nossos irmãos não merecem prosperar. Ele não merece ter vida boa. Ele não merece ter vida tranquila aqui. Isso é o que brota no meu e no seu coração. Por mais que você pense que seja a pessoa talvez mais piedosa e talvez pense assim, não, eu não ando assim, eu procuro amar a lei do meu Senhor, mas é isso que surge no nosso coração. Mas é que nós geralmente pensamos que nós é que merecemos. O que nos conduz, então, a ficarmos insatisfeitos com aquilo. O crente, meus irmãos, ele é realmente chamado a ficar verdadeiramente feliz com a prosperidade daquele que é seu irmão. Então eu devo me alegrar com aquele que se alegra. Quando seu irmão ele é beneficiado, ele se alegra. E qual deveria ser, então, a sua atitude? Alegrar-se também. E essa felicidade é independente do tipo de benefício que outra pessoa recebe. Se é prosperidade financeira, material, qual deve ser a sua postura? Alegria. Se é espiritual, se seu irmão ele tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, qual deve ser a sua atitude para com aquela realidade que o seu irmão tem experimentado? Alegria. Eu devo transbordar de felicidade quando vejo o meu irmão cada dia mais amando o Senhor, cada dia mais buscando viver em santidade, no temor de Deus, nesta vida. Nosso coração deveria transbordar disto, meus irmãos, de sincera alegria, não de insatisfação ou aborrecimento. Se nosso irmão foi promovido na empresa em que você trabalha e você pensa assim, mas eu merecia. Não pense isto. Sua postura deveria ser alegrar-se. Se o negócio do seu irmão tem cada dia mais sido conhecido, se a empresa dele tem prosperado, tem crescido, se o que ele tem plantado tem expandido, se ele tem sido mais conhecido pelo que ele tem feito prosperar na sua terra, com a sua soja, ou seja lá o que for, se ele prospera mais do que você, alegre-se com a prosperidade do seu irmão. Se é mais milho vendido, se mais animais abatidos para corte, não importa qual seja a prosperidade do seu irmão. Se o negócio dele tem prosperado, alegre-se com ele, mesmo que talvez o seu negócio não esteja se expandindo tanto assim. Não importa qual seja a área, meu irmão, que você trabalha. Se é com venda de livros, produção de literatura, alegre-se com a expansão dos negócios dos outros. Isso é que a palavra do nosso Senhor requer de mim e de ti. Meus irmãos, o cerne da exortação é que nos convém entrar nesse regozijo como se a ocasião para alegrar-se pertencesse a nós mesmos. É como se nós estivéssemos sendo aqueles que estão sendo beneficiados. Você se alegra certamente quando você ganha algo. É como se exigisse de você que você se colocasse no lugar dele. Pois se nós apreciamos o companheirismo no corpo de Cristo, se nós, meus irmãos, realmente amamos o corpo de Cristo, se nós realmente amamos aqueles que estão ao nosso lado aqui no banco das nossas igrejas, a alegria deles também será nossa. Você ama o seu irmão? Você ama aquele que está ao seu lado? Se você ama, é isso que vai brotar no seu coração. Agiremos assim, se de fato nós amarmos os nossos irmãos como nós amamos a nós mesmos. É exatamente isto que a segunda tábua da lei trata. Este é o resumo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então nós devemos, meus irmãos, desejar ardentemente que nossos irmãos em Cristo cresçam. Sobretudo,
na área espiritual. Sobretudo, no conhecimento daquele que é o nosso Redentor. Esta é a área que nós mais devemos desejar, orar, clamar, incentivar, promover na vida do nosso irmão. Que ele possa ser cada dia mais parecido com aquele que o redimiu. Essa deve ser a nossa alegria e essa deve ser a nossa atitude para com aquele que é o nosso próximo. Sobretudo sendo ele o nosso irmão em Cristo. Um outro texto que nós podemos olhar e que trata sobre o que devemos desejar com relação ao nosso próximo é o texto de Filipenses capítulo 2, verso 4. Filipenses capítulo 2, verso 4. Onde o apóstolo Paulo, mais uma vez, escreve o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Estas palavras, meus irmãos, elas vão contra o egoísmo. Contra o meu e o seu egoísmo. Sim, meus irmãos, o homem ele é egoísta e você não precisa ensinar isto a ele. Nós já nascemos egoístas. As crianças são egoístas. Você não precisa ensinar o seu filho de 4, 3 anos de idade, 2 anos de idade a ser egoísta, não. Você vê o egoísmo dele sendo revelado, como já mencionei aqui em outra ocasião, por exemplo. Enquanto ele está brincando com um brinquedo aqui, e ele está ali bem envolvido com aquele seu negócio. E então outra criança está ali brincando com outro brinquedo. Então ela olha para aquele outro, então ela vai lá e ela quer tomar. Ela quer tomar o brinquedo que está do outro, mas ela não estava nem um pouco interessada naquilo ali. Mas então, quando ela vê aquela outra criança então brincando com aquilo, parece que o egoísmo ele aflora no coração, então ela quer tomar, então o pai tem que ir lá e dar um puxão de orelha e reclamar com ele. O egoísmo é natural, porque nós nascemos em pecado. Todo homem é assim. Então nós somos naturalmente inclinados a buscar muito mais os nossos interesses, a buscar aquilo que nos pertence, a nos interessarmos somente pelos nossos negócios, não com o que é do nosso irmão. Queremos fazer com o que temos nas mãos dê certo, mas não nos esforçamos um pouquinho sequer para auxiliar o nosso próximo a crescer. Ao invés de tentarmos auxiliar o próximo o máximo possível, muitas vezes fazemos o contrário. É colocar algum tipo de obstáculo, é falar mal, é dizer que não é um negócio tão bom assim, colocar alguma pedra, agir como alguns dizem, como uma pedra de tropeço. Ou não fazendo nada para o seu bem, o que também é uma falha. Deveríamos, sim, não somente estar interessados naquilo que é nosso, mas também estar interessados naquilo que é do nosso próximo. Devemos, então, desejar que os projetos e intentos legítimos de nossos irmãos prosperem. Não devemos somente desejar, meus irmãos. Devemos tentar nos utilizar dos meios que estiverem ao nosso alcance para fazer com que o negócio do nosso irmão prospere. Seja falando, seja divulgando, seja falando bem para o outro e então apresentando o trabalho daquele nosso irmão. Sendo um trabalho legítimo, de alguém que teme a Deus e que faz aquilo que deveria fazer para a glória do seu Senhor. Meus irmãos, ajudem. Nós não podemos pensar somente naquilo que é nosso. Egoísmo é pecado, mas generosidade, não. A generosidade, ela é uma expressão do coração daqueles que foram alcançados pela generosidade de um Deus que é bondoso demais. De um Deus que é generoso. A sua generosidade suprema foi revelada no seu Filho. Com generosidade, com bondade, misericórdia, Ele enviou o seu Filho para morrer por pessoas indignas. Por morrer por pessoas que não mereciam nada. O nosso padrão
de generosidade é Deus. Se Ele é generoso, sejamos também generosos com o nosso próximo. Isso é o que nosso Deus requer de mim e de ti. Mas não somente isso, meu irmão. O nosso Senhor exige de nós não somente uma disposição sincera em tentar ajudar o nosso próximo, em tentar fazer com que os seus negócios prosperem. O nosso Deus exige de mim e de ti contentamento com a nossa condição. Plena alegria e satisfação com aquilo que o Senhor tem nos dado. E o contentamento, como disse um puritano, é de fato uma joia rara. O contentamento é uma joia rara, difícil de encontrar, até mesmo no coração dos crentes. Para que deixemos, meus irmãos, de cobiçar, para que deixemos de ser egoístas e passemos a procurar o bem do nosso irmão, para que abandonemos o descontentamento de nossas almas, devemos seguir as palavras do nosso Senhor que nos instrui neste mandamento, exigindo-nos isto, mas que através do servo que o nosso Senhor também usou, o apóstolo Paulo, para isso. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 12, nos diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Meus irmãos, estas são as palavras de um apóstolo que estava encarcerado. O apóstolo Paulo, ele estava preso. Mas ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No verso anterior ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira. Vejam só. Um homem numa condição muito diferente da condição em que nós nos encontramos aqui. Livres. Ele estava preso. Mas ele vai nos ensinar sobre contentamento. Meus irmãos, realmente é difícil. Viver sem ter o que é necessário para viver é, sem sombra de dúvidas, muito difícil e desconfortável. Sei que há necessidades reais de pessoas reais neste mundo, mas também existem aqueles que têm um problema no coração. Parece que não possuem o que é suficiente para que viva neste mundo. Mas o contentamento é algo que deveria brotar no coração destes. Sobretudo nos corações de cada um de nós que somos crentes. O contentamento, meus irmãos, ele é verdadeiramente um estado de bem-estar maravilhoso. Isso independente das circunstâncias em que nós estamos inseridos. E isso, meus irmãos, porque o contentamento, ele traz ao coração aquilo que é suficiente. Sim, meus irmãos, a ideia de plena suficiência é o que está na definição do que significa ser contente. A palavra contentamento, ela era usada na época do apóstolo Paulo por uma filosofia ou uma ideia filosófica sustentada pelos estoicos ou pelo estoicismo. Eles falavam em contentamento, mas a ideia era de agir com indiferença com o que acontece ao redor, como se nada estivesse acontecendo ali. Era de agir como se a felicidade ela fosse encontrada na indiferença com as coisas que acontecem na vida. Mas a palavra contentamento, para Paulo, o apóstolo, significa algo diferente. Significa suficiência.
é a ideia de real, de plena satisfação em Cristo. Considere a seguinte ilustração. Considere uma cidade. Uma cidade, o contentamento é como uma cidade que não precisa de qualquer tipo de mercadoria ou que qualquer tipo de mercadoria seja enviada ou importada para dentro dela. Ela não precisa que nada seja enviado para ela, nada seja importado. Essa cidade, ela não precisa que qualquer coisa seja importada para ela, porque o que é suficiente para todos aqueles que moram naquela cidade, ela possui. Ela não precisa de nada de fora, porque ela tem para socorrer e assistir todos os seus moradores, em todos os sentidos, aquilo que é suficiente. Jeremiah Burroughs, ele apresenta a seguinte definição a respeito de contentamento. Ele vai dizer que o contentamento cristão é aquela doce, íntima, serena, graciosa disposição de espírito que livremente se submete e se deleita na sabedoria de Deus e em sua disposição paternal em todas as condições. Então, o contentamento, meus irmãos, era o que estava no coração do apóstolo Paulo. O contentamento faz Paulo desfrutar das mais diversas situações nesta vida, sem jamais murmurar, sem jamais reclamar da condição em que ele estava inserido. Na humilhação que ele estava contente, porque ele diz, tanto ser estar humilhado como ser exaltado. Em todas essas coisas eu estou contente. Porque, meus irmãos, nós podemos ser descontentes até mesmo quando estamos na prosperidade. Nós podemos ser descontentes até tendo tudo. Você vê isso em muitos homens que não conhecem a Cristo aí. Quanto mais riqueza possuem, mais querem. O coração do homem, ele é insaciável. Mas Paulo não, ele aprendeu. Tanto na miséria como na fartura. Tendo alimento ou na ausência de alimento, ele estava contente no Senhor. Contrastes, ocasiões muito difíceis, mas um coração inabalável no seu Deus. E ele aprendeu isto, meus irmãos. E é um segredo. É interessante. A palavra que é traduzida por experiência aí no texto de Filipenses, ela pode ser traduzida da seguinte forma, ou trazendo pelo menos a seguinte ideia: aprendi o segredo. Essa palavra ela era usada quando uma pessoa ela era iniciada nas religiões de mistério. O que o apóstolo Paulo, então, ele está querendo dizer é que ele foi iniciado na escola do contentamento. Nesse mistério glorioso que é o contentamento. Ele aprendeu. Nós precisamos também aprender o contentamento. Sim, meus irmãos, nós precisamos aprender porque o contentamento, ele não vem através de uma geração ordinária. Você não nasce naturalmente contente. Ah, fulano nasceu assim, ele é contente. Ele nasceu assim, ele é daquela geração dos contentes, e eu sou daquele que nasceu na geração do descontente. Eu sou esse que está correndo nas minhas veias. Não existe isto. Todos nascemos assim. E precisamos então aprender o segredo de viver contente. E muitas coisas podem nos ensinar. É interessante. O apóstolo Paulo ele aprendeu, não somente nos momentos de bonança, mas a adversidade. Na adversidade, parece que é a melhor escola para aprendermos a viver contentes. É quando o Senhor nos tira. É quando o Senhor nos tira a saúde. É quando o Senhor nos tira os nossos bens. É quando o Senhor nos tira os nossos filhos.
é quando o Senhor faz o que bem entender nas nossas vidas. Quando tira aquela coisa que é o nosso bem mais valioso. Então ali, naquela ocasião, Ele nos ensina a sermos contentes. O que é que você mais ama? Muitas vezes o Senhor Ele se utiliza na sua providência em nos tirar aquilo que nós mais amamos, para que vivamos segundo a sua vontade. O que é que te deixa aflito hoje? O que é que você tem passado e tem experimentado na sua vida que tem lhe trazido algum tipo de desconforto e que por vezes pode levar o seu coração a murmurar e se indignar com o Senhor por causa disso? Saiba que isto o Senhor pode estar lhe dando segundo a sua providência para que você aprenda a ser contente. Não importa o que seja. Doença ou calamidades outras. O Senhor quer te ensinar o contentamento. O Senhor tem sempre algo a nos ensinar através de tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Essa é a providência bendita do nosso Deus para as nossas vidas. Devemos nos alegrar, então, com o que o Senhor tem nos dado. Se há adversidade, alegre-se. O teu Deus, Ele quer te instruir. Outros textos, meus irmãos, além desse texto de Filipenses, nos fala sobre contentamento. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 13, verso 5, nós encontramos as seguintes palavras do apóstolo. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. A avareza, meus irmãos, é um apego desordenado ao dinheiro. É isto que é a avareza. E o avarento, ele não está satisfeito com o que possui. Os olhos dele estão focados naquilo que não possui. E o que é que ele não possui? Mais dinheiro. Ele é sedento por dinheiro. Ao invés de ele ficar feliz e grandemente grato a Deus pelas bênçãos que Deus tem dado, ele lança palavras que expressam murmuração e descontentamento com o que tem. Este é o coração do avarento. Como escreveu João Calvino, com o propósito de corrigir a ganância, o autor correta e sabiamente nos incita a vivermos contentes com o que possuímos. Ao vivermos contentes com o que o Senhor já nos apresenteou, seja muito, seja pouco, estamos revelando o genuíno desprendimento do dinheiro, ou, ao menos, a boa intenção no correto e moderado uso dele. Pois raramente sucede que o avarento se satisfaça com alguma coisa, senão que, ao contrário, os que não se satisfazem com uma porção moderada sempre buscarão mais, mesmo quando desfrutam das mais opulentas riquezas. Ele diz, vocês não devem ser avarentos, contente-se com o que tem. Um outro texto do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Texto também muito conhecido por todos nós. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Piedade com o contentamento. Isso implica, meus irmãos, isso não implica, meus irmãos, que seja errado tentarmos melhorar a nossa condição de vida. Porque alguém pode pensar assim, não, então eu devo ficar tão contente com tudo, então não devo me mexer em fazer nada. Contentamento não significa isso. Contentamento não implica que seja errado tentarmos melhorar a nossa condição. Contanto que façamos isso por meios lícitos. Por meios lícitos e com o coração certo. Buscando melhorar, mas sem deixar de estar contente com o que estiver em suas mãos agora. Buscar uma melhora sim, mas satisfeito com o que possui hoje. Quando estivermos buscando uma situação melhor, sem ter o coração satisfeito com o que possuímos hoje, a maior preocupação e ambição das nossas vidas não é uma manifestação de descontentamento,
estando satisfeitos com o que possuímos hoje, buscando alguma melhora, de forma alguma pode ser chamado de descontentamento. O contentamento, meus irmãos, ele não é um convite à preguiça. Porque alguém pode pensar, de fato, e de modo equivocado. Não, eu não vou trabalhar não vou fazer nada não vou me esforçar para ganhar alguma coisa, eu não vou me esforçar para dar um conforto melhor para minha esposa, eu não vou me esforçar para dar um conforto para os meus filhos, eu não vou me esforçar... Por que razão, meu irmão? Não, porque eu tenho que viver contente em toda e qualquer situação. Eu sou da escola do apóstolo Paulo. Só que, na verdade, ele é um preguiçoso e irresponsável. O contentamento, ele não nos chama a isso. O Senhor nos chama a trabalharmos diligentemente, sim, mas sem de forma alguma estarmos insatisfeitos com aquilo que o Senhor te deu hoje, não importa o que seja. Aquele que está verdadeiramente contente entende que a situação em que vive neste momento é a melhor situação que ele poderia estar. O contentamento, meus irmãos, ele deve então fazer morada no meu e no seu coração. Nós temos exemplos, o apóstolo Paulo é um exemplo. Mas nós temos Cristo como exemplo para nós. O maior exemplo que nós podemos possuir. Cristo, ele foi aquele que foi humilhado. Cristo, sendo Deus, ele se humilhou. Cristo, sendo Deus, desfrutando das regiões celestiais, desfrutando do que há de mais rico e glorioso, se humilhou e veio a um mundo caído. Ele veio a um mundo esfacelado. Mas ele veio. Ele viveu neste mundo numa condição simples. A palavra do nosso Senhor vai dizer que Cristo não tinha nem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Cristo, ele foi perseguido. Cristo, ele foi maltratado. Cristo, ele foi traído. Cristo, ele foi mal interpretado. Cristo foi posto numa cruz. Cristo foi morto. E você não encontra em Cristo qualquer tipo de insatisfação ou indignação, nenhum tipo de falta de contentamento com o que o seu Pai providenciou. Ele estava feliz com o que o seu Pai o deu. Vejam, Cristo, meus irmãos, eu não estou falando de um homem comum. Eu não estou falando de fulano, cicrano. Eu estou falando daquele que é Deus. Cristo é Deus tal qual o Pai. Ele é um padrão para nós. Jamais devemos, então, nos rebelar contra o nosso Senhor, indignados e insatisfeitos com aquilo que Ele não nos tem dado. Se Ele não te tem dado algo hoje, é porque você, de fato, não precisa. Se você precisasse, nas tuas mãos estaria. Mas por que você não tem? Porque você não precisa. Ele, mais do que eu e você, sabe do que nós realmente precisamos. Ele foi o Deus da providência na vida do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus da providência também na nossa vida. E é Ele quem conduz as nossas vidas segundo a sua providência de fato. O texto do Catecismo de Heidelberg não foi colocado na nossa liturgia por acaso. A pergunta de número 27 nos traz um ensino tão belo e tão precioso acerca da providência do nosso Deus de um modo tão paternal aos nossos corações através do Catecismo de Heidelberg na pergunta de número 27. O que é a providência de Deus? É a força todo-poderosa e presente com que Deus. Quem é que faz isso? Quem é Deus? Nosso catecismo vai dizer, quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa. É a onipotência do nosso Deus. Então é a força todo-poderosa e presente com que Deus, pela sua mão. Veja, traz figuras de mão para Deus, né? É chamado de
antropomorfismo, é atribuir a Deus a formas humanas. Deus não tem forma humana, Deus é espírito. Mas diz como que para que nós entendamos para se acomodar então a nossa compreensão, se acomodar a nossa limitação, o catecismo empresta o que a Escritura fala e diz assim: o Senhor, pela sua mão, o que é que Ele faz com a sua mão? Sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Ele não diz algumas, ele diz todas. Nosso catecismo vai dizer todas as suas criaturas e todas as ações delas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca. Então, ervas e plantas aí, para quem trabalha com isso, né? Quem é que faz crescer? É o Senhor. Ele faz crescer. Chuva, quando fica angustiado, não, tem que ser chuva agora, e depois tem que parar, tem que vir sol também, mas é o Senhor quem faz isso, é chuva e seca. Anos frutíferos e anos infrutíferos, quem é que conduz? O Senhor. Comida e bebida na sua mesa, meu irmão, quem é que coloca? Não pense que é você com a força do seu próprio braço. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem dá aos seus filhos enquanto dormem. Diz o Salmo de número 127. Então é Ele quem coloca isso. E quanto à saúde? Se você tem saúde hoje e vigor, quem te dá é Deus. E quando a doença vem? Satanás. Não. Alguns vão pensar que sim. Não, é o inimigo que está sobre minha vida e então ele está tentando me destruir, ele está lançando uma enfermidade aqui, é coisa do inimigo. Não, é Deus quem em sua providência conduz até as nossas enfermidades. Riqueza e pobreza também. Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Não foi o capitalismo que fez o rico e então faz com que um seja pobre. Deus fez o rico e fez o pobre para a sua glória. E Ele conduz isso segundo a sua providência. E todas as coisas que nos sobrevêm, não por acaso, mas da mão paternal dEle. Da mão paternal. É um Deus que conduz a nossa vida segundo a sua providência, não como um carrasco, mas como um pai que ama os seus filhos. Um pai que ama os seus filhos, ele cuida com um amor que é sem limites. O nosso Senhor cuida dos seus filhos paternalmente, com um amor sem medidas. É Ele quem cuida de ti. Mas o que é que descontentamento faz? O descontentamento, ele olha para as coisas que acontecem na nossa vida e então pensa, o descontente, Deus não é tão sábio assim. Deus não é tão justo assim. Deus não é tão santo assim. Deus não é tão poderoso assim. É isso que o descontente faz. O descontente, ele vai dizer que o Senhor da providência, ele não é este Senhor. Então ele vai descaracterizar Deus de quem Ele é. Deus é justo, santo, bom, mas para o descontente não. O descontentamento, então, no final das contas, como falamos, é um descontentamento e insatisfação com Deus e é um pecado contra Ele. Mas nós não temos nenhuma razão, meus irmãos, para ficar descontentes, ou temos? Qual a razão que você apresentaria, uma justificativa plausível para o seu descontentamento? Eu garanto que você não tem uma razão sequer para estar descontente. Mas tem muitas razões para estar contente hoje. Muitas razões. O fato de você estar respirando nesta ocasião, o fato de você estar aqui na casa do Senhor, sentado nestes bancos, ouvindo a pregação da palavra, o fato de você poder prestar culto ao seu Deus, o fato de você estar na comunhão dos santos aqui, nesta ocasião, é razão suficiente para você ter alegria nos seus lábios e não palavras de murmuração lançadas ao vento. Contentamento é o que o Senhor Deus quer de nós.
Então nós devemos, meus irmãos, estar sinceramente dispostos a aceitar a condição que o Senhor nos colocou em sua providência, e isso sem murmuração ou inveja, porque tudo isso são manifestações de um coração descontente. O Senhor está sempre cuidando daqueles que o pertencem. Ele sabe o que você precisa. Ele nos entrega com precisão exatamente aquilo que é importante para cada um de nós. Você deve perceber, então, ao que teme perder ou aquilo que acredita ser mais precioso para você. Você deve, então, identificar aquilo que é como que é a razão para a sua felicidade. Você deve perceber isso. Então, peça a Deus que o ajude a entregar essas coisas a Ele e a confiar nele para suprir todas as suas necessidades. Mas sem descontentamento. Meus irmãos, nós podemos ser contentes. Nós podemos ser contentes não somente porque Deus é um Deus da providência e que cuida de nós, mas porque nós temos tudo o que precisamos em Cristo. O autor do verdadeiro contentamento é o fato de Cristo habitar em nós. O autor do verdadeiro contentamento é que Cristo habita em nós e nos fortalece. O que é que Paulo vai dizer lá? Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Como disse um pastor, a ideia não é que posso conquistar tudo naquele que me fortalece, mas sim que tudo posso suportar naquele que me fortalece. Tudo eu posso suportar. Não existe adversidade que eu experimente que me seja uma razão para descontentamento ou para reclamação. Por quê? Porque tudo posso suportar em Cristo. Absolutamente todas as coisas. Como escreveu um estudioso, o verdadeiro contentamento não é circunstancial, é relacional. Não é baseado naquilo que nos acontece. Em lugar disso, é baseado naquele que se apoderou de nós, aquele que habita em nós. Se o nosso contentamento é baseado apenas no que temos, sempre desejaremos mais. Mas quando é baseado no que somos em Cristo, em primeiro lugar e acima de tudo, desejaremos conhecê-lo mais. Pois se quisermos em todas as coisas, se quisermos encontrar contentamento em todas as coisas, devemos buscar contentamento no único que pode satisfazer todos os nossos desejos. Jesus Cristo. Cristo é que pode satisfazer todos os nossos desejos. Nele encontramos tudo o que precisamos. O descontente, ele pensa que Deus o deve em uma condição de vida melhor que a atual. O contente, por outro lado, entende que Deus, segundo sua providência santa, sábia e poderosa, o concede a melhor condição de vida hoje. O descontente, ele imagina que precisa de mais coisas desta terra para ser feliz. O contente, ele entende que precisa estar satisfeito em Cristo, a fonte de toda a sua felicidade. Por quê? Porque Cristo é tudo o que precisamos. Se em Cristo encontramos tudo, então, meus irmãos, por que razão nós procuramos fora? Se em Cristo você encontra tudo o que precisa, por que razão você tem procurado alegria e contentamento nas coisas que estão fora de Cristo? O homem que não conhece a Cristo, ele pode viver descontente. Mas não deveria ser assim conosco, que somos crentes. Por que razão, mais uma vez eu pergunto. E a resposta é, porque Cristo é tudo o que precisamos. É em Cristo que encontramos tudo o que precisamos para suportar toda e qualquer situação. Cristo, somente. Encontramos em Cristo a força que precisamos para enfrentar tudo.
Não podemos esquecer que Cristo é Ele quem satisfaz todas as nossas necessidades. Por essa razão, nós devemos viver numa dependência do auxílio de Cristo pelo seu Espírito Santo. O que você precisa para ser contente? Você precisa de Cristo. Cristo somente. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Pai amado, nosso bendito Senhor, queremos te pedir, Pai, primeiramente perdão por todas as vezes, Pai, que vivemos descontentes com o Senhor. Por todas as vezes que vivemos insatisfeitos, murmurando, reclamando, aborrecidos com o que não temos. Pedimos-te, Pai, concede-nos a alegria do Senhor, em coração, Senhor, totalmente satisfeito em Ti. Dá-nos alegria, Pai, contentamento em Cristo, que Cristo seja o desejado em nossas almas, que Cristo seja aquilo que nós mais amamos, que Cristo seja a nossa maior ambição. Ajuda o teu povo, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o teu bendito Filho. Amém.